Pelo menos 16 mortos e mais de 140 estão desaparecidos no colapso do condomínio na Flórida. As equipes de resgate agora estão sentindo os efeitos físicos e emocionais depois de quase uma semana de buscas. Mas eles continuam com esperança e a infraestrutura ainda continua na mira. O presidente Biden apregoa seu plano de Wisconsin, enquanto o senador republicano Mitch McConnell pede aos democratas que desvinculem o plano bipartidário de infraestrutura do plano de infraestrutura humana. Isso ocorre quando um membro republicano do Congresso deseja retirar todas as verbas do projeto de infraestrutura bipartidário, totalizando 5,6 bilhões de dólares em gastos. E a Câmara aprovou um projeto de lei para remover as estátuas da Confederação do edifício do Capitólio, chamando-as de símbolo de ódio e divisão. Isso ecoa um relatório do Arquivo Nacional que descreveu a rotunda da agência federal como um símbolo de racismo cultural. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar com o estado do sol. Embora o sol possa estar brilhando na Flórida, os corações estão pesados. Pelo menos 16 mortos foram confirmados no desabamento de um condomínio na Flórida. Um oficial dos bombeiros disse que equipes de resgate na manhã de quinta-feira encontraram túneis na noite de quarta-feira. Nesses túneis, eles encontraram mais mortos e mais restos humanos. Com o aumento do número de mortos, o número de desaparecidos está diminuindo. Ainda há mais de 140 pessoas desaparecidas. O oficial do Corpo de Bombeiros disse que os parentes mais próximos ainda não foram notificados. Depois de quase uma semana de busca, os socorristas estão sentindo o peso físico e emocional de tudo isso, mas eles não estão perdendo as esperanças. It's just so hard to, unless you're there, you don't understand how difficult it is to work. All I can say is that I thank God for the support of my teammates. O coordenador de resgate de Miami, o capitão Eric Alarcon, disse na noite de terça-feira que eles se colocaram no lugar dos familiares. Nenhum deles perdeu a esperança. I know miracles happen, and I believe in a higher power, and I believe that if somebody's going to find them, we're going to do it. We're going to make it happen. As condições meteorológicas também desempenharam um papel com as tempestades que se aproximam, retardando os esforços de resgate. Até quinta-feira, 16 pessoas foram confirmadas como mortas, mais de 140 ainda estão desaparecidas. A prefeita do condado de Miami-Dade disse que está trabalhando muito para garantir que isso não aconteça novamente. É por isso que eles estão continuando as auditorias obrigatórias de construção no condado para edifícios de 40 anos ou mais. Uma auditoria do governo descobriu que 24 complexos de apartamentos no condado de Miami-Dade não são seguros devido a violações estruturais. A auditoria de emergência foi autorizada após o colapso parcial de um prédio de condomínio em Surfside, na Flórida, na semana passada. O prefeito disse que a queda de destroços causou um ambiente de trabalho perigoso na pilha de Entulho Oeste. A pilha precisou ser isolada, pois as equipes ainda trabalharam para localizar as 140 pessoas que ainda estão desaparecidas. They've made very good progress on the east end. It's apparent that they've got the pile down to the point where you can see into the parking lot. Um relatório de um engenheiro em 2018 descobriu que o condomínio tinha problemas estruturais. Um advogado da Flórida está agora entrando com uma ação coletiva contra a Associação de Condomínios. Ele alega que o colapso poderia ter sido evitado se a associação implementasse medidas de segurança e tivesse supervisão adequada. This hits home. This is our backyard, and this should not happen. This should not have happened. And anyone liable, anyone responsible, whether it's political, whether it's legislative, we will find them and hold them liable. O advogado disse que quer levar a investigação ao sistema judicial para que ela continue em andamento. O presidente Biden e a primeira-dama devem visitar o local do colapso na quinta-feira para se encontrar com as vítimas e sobreviventes. E falando em Biden, como está o pacote de infraestrutura? Biden chegou ontem ao Wisconsin para promover seu plano de infraestrutura. Ele comparou seu plano ao escopo do sistema interestadual do presidente Eisenhower. 65 years ago today, President Dwight Eisenhower signed a bill that created the Interstate Highway System. 65 years ago today.
That was the last infrastructure investment of the size and scope of what the agreement I'm about to talk about today. As negociações têm sido difíceis, apesar deste último empurrão bipartidário, ainda há muito no ar antes que o projeto seja aprovado. O projeto de lei já está passando por mudança. O congressista republicano Terry Budd introduziu uma emenda ao plano. Ele cortaria 1.474 projetos de destino, totalizando 5,6 bilhões em gastos. As verbas permitem que membros individuais do Congresso insiram e financiem projetos pessoais em projetos de lei maiores. Eles agora são chamados de projetos designados por membros. Budd explica seu raciocínio dizendo em um comunicado: os contribuintes de todo o país estão vendo pela primeira vez como é Washington na nova era dos fundos de reserva. Não é uma visão bonita. Ele acrescenta que este projeto inclui quase 15 centenas de exemplos de Washington gastando dólares dos contribuintes. Os fundos de reserva se tornaram um símbolo de desperdícios e gastos corruptos em Washington no início de 2000, com destaque pela famosa ponte de 223 milhões de dólares que não ia para lugar algum. Os republicanos acabaram com a prática na Câmara em 2011. Os democratas a trouxeram de volta à Câmara este ano, após uma ausência de uma década com algumas reformas. O processo agora requer que cada provisão seja publicamente identificada como membro. O deputado democrata Peter DeFazio disse que permitiu aos membros do Congresso defender diretamente projetos viáveis no projeto de lei de infraestrutura. Os membros democratas inseriram mais de 1.000 projetos na conta de infraestrutura no valor de quase 4 bilhões. Pouco mais de 400 projetos republicanos foram inscritos no valor de 1,7 bilhões. O Comitê de Regras da Câmara é definido para decidir se os membros podem votar na emenda de Budd. E agora, os principais líderes em ambos os lados do corredor estão em alerta. O líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, permanece indeciso. Ele disse aos repórteres: precisamos ver se a proposta foi paga de forma confiável antes de decidir. Ele também está convocando os líderes democratas a seguir o exemplo de Biden para separar o plano de infraestrutura bipartidário do plano de infraestrutura humana. Mas o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, respondeu dizendo aos repórteres: um não pode ser feito sem o outro. Não podemos concluir o projeto de lei bipartidário a menos que tenhamos certeza de fazer o projeto de reconciliação do orçamento. E a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, também opinou, dizendo que não iria aceitar um projeto de lei na Câmara até que o Senado aprove o projeto bipartidário e um projeto de reconciliação. Biden originalmente tinha uma mensagem semelhante, dizendo que ele não assinaria o pacote bipartidário sem que o plano da família viesse em conjunto. Ele imediatamente enfrentou a reação dos republicanos. Biden logo recuou neste ultimato, dizendo que não era sua intenção colocar o acordo bipartidário em risco. McConnell agora está aconselhando Pelosi e Schumer a seguirem o exemplo de Biden. Os republicanos agora dizem que se recusam a votar no acordo bipartidário se um acordo de reconciliação for aprovado. O senador Lindsey Graham escreveu em um tweet: nenhum acordo por extorsão. Mas alguns progressistas não se moveram. O senador Bernie Sanders escreveu um tweet: nenhum projeto de reconciliação, nenhum acordo. Precisamos de uma mudança transformadora agora. Sanders está pressionando por um pacote de 6 trilhões de dólares que incluiria uma variedade de fundos de bem-estar social, como a expansão do Medicare, moradia acessível, creches e etc. E permanecendo na capital, a Câmara aprovou um projeto de lei para remover as estátuas confederadas da capital. O projeto de lei visa remover monumentos representando apoiadores confederados do Capitólio dos Estados Unidos. Eles incluem um busto do presidente da Suprema Corte, Rogers B. Taney, autor de uma decisão importante a favor da escravidão. O busto de Taney será substituído por um de Thurgood Marshall, o primeiro juiz negro da Suprema Corte. O projeto foi aprovado por 285 a 120 votos. Todos os votos da oposição foram lançados por republicanos. A legislação agora foi encaminhada para o Senado, onde os democratas têm uma maioria mínima. Eles precisarão de pelo menos 10 apoiadores republicanos para fazer o projeto de lei avançar. O representante republicano Mo Brooks, do Alabama, no Twitter, classificou o projeto de lei como um exemplo de cancele a cultura e o revisionismo histórico por elitistas que afirmam saber mais do que os cidadãos comuns. O
projeto ecoa como um relatório do Arquivo Nacional que chama a icônica rotunda da Agência Federal de estruturalmente racista. A rotunda abriga cópias originais da Declaração de Independência da Constituição dos Estados Unidos e da Declaração de Direitos desde 1952. Um professor escreveu em seu blog: não requer reimaginação para compreender o poder e o significado desses documentos. Esse é o segundo ano consecutivo que a Câmara Baixa do Congresso aprovou uma medida para remover as estátuas confederadas do Capitólio. O Senado, controlado pelos republicanos, bloqueou o projeto em 2020. O projeto surgiu em meio a protestos em todo o país, clamando por justiça racial após a morte de George Floyd. Embora o Congresso não possa remover as estátuas, o projeto permitiria que as estátuas fossem removidas de qualquer área do Capitólio. Elas seriam acessíveis ao público dentro de 120 dias após a medida ser promulgada. As estátuas seriam devolvidas ao Estado que as forneceu, se o Estado concordar em cobrir os custos de transporte, caso o projeto for aprovado. Alguns estados já começaram. No ano passado, o estado da Virgínia removeu uma estátua do general confederado Robert E. Lee do Capitólio, substituindo-a por uma estátua da líder dos direitos civis Barbara Jones. E agora vamos voltar para Nova York e a questão de acusar ou não acusar o ex-presidente Trump. De acordo com o Wall Street Journal, o escritório do procurador do Distrito de Manhattan deve acusar a organização Trump de crimes fiscais na quinta-feira. O jornal informou que o diretor financeiro da empresa, Allen Weisselberg, também será acusado. O escritório está investigando a organização Trump por fraude fiscal em conexão com benefícios concedidos a funcionários, incluindo mensalidades escolares, carros e apartamentos sem aluguel. Isso acontece quando um advogado do ex-presidente Trump afirma não acreditar que o próprio Trump será acusado. O advogado de Trump, Donald Fushery, disse que conversou com a equipe do Manhattan DA Cy Vance na semana passada sobre as acusações. Vance tem investigado a organização Trump e as finanças de Trump há anos, mas, de acordo com Fushery, a equipe não tem planos de acusar o próprio Trump. Falando ao político na segunda-feira, Fushery disse que membros da equipe de Vance lhe disseram que apenas acusações contra a organização Trump e seus funcionários individuais estavam sendo consideradas. Os cargos estão relacionados a supostas falhas no pagamento de impostos sobre benefícios e regalias corporativas. De acordo com Fushery, a equipe também disse que não há acusações relacionadas a alegações de pagamentos secretos à estrela de cinema adulto Stormy Daniels. O advogado de Trump chamou a quantidade de acusações de louca, dizendo ao político que as acusações são tão pequenas que ele não consegue acreditar que vai ter que julgar um caso como este. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.